Fala pessoal, tudo bem, amadinhos? Pessoal, mais um videozinho aqui da nossa sériezinha da Trindade, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre as aparições, né, de Elohim e El no Antigo Testamento, onde os cristãos conseguem enxergar uma Trindade ou Jesus no Velho Testamento, tá? Essa primeira parte aqui de Moisés, quando o anjo aparece para ele numa chama de fogo, eu vou pular porque é mais irrelevante, tá? Mas tem pessoas que usam isso para tentar falar de Trindade. Elas acham que ali a chama que apareceu para Moisés ou o anjo seria Jesus, tá? Mas eu vou pular, tá aqui no esboço, tá? Quem quiser, depois que eu terminar toda a série, eu vou disponibilizar para venda esse esboço. Agora vamos falar de Abraão, que eu fiz até um short recente sobre isso, né? Que 3 homens apareceram para Abraão e os cristãos conseguem enxergar ali uma trindade, porque são 3. Inclusive, vários cristãos vieram comentar no vídeo assim: ah, eu sou cristão e nunca vi essa passagem como uma trindade. Eu digo, mas na verdade eles usam sim, tá? Não é porque um cristão não vê uma trindade aqui que quer dizer que isso não seja usado por eles. Na verdade, há anos que eu participo de debates, desde a época de Orkut, Facebook, grupo, essas coisas, sempre foi citada essa passagem aqui, ó, porque 3 homens aparecem para Abraão e eles insistem em dizer que ali é uma prova da trindade, porque eram 3 homens e alguns elementos do texto dão a entender isso, né, algumas expressões e tal. Então nós vamos analisar isso daqui, tá bom? Lembrando, quem puder já dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade, alcance, tá? O YouTube ainda bem bugado. Ontem mesmo um inscrito falou que o YouTube desinscreveu ele do canal. Então o YouTube tá difícil. É só a atividade de vocês que vai ajudar a ter mais engajamento. Então vamos lá, Gênesis 18. Depois apareceu-lhe o Senhor, ó, esse aqui é o probleminha, que o texto dá a entender que Deus apareceu para Abraão. Nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto dele, aqui, ó, 3. Tá vendo, amadinha? É a trindade. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra. Tá vendo, amadinha? Só Deus pode ser adorado. Abraão adorou aqueles homens. E disse, meu Senhor. Aqui, amadinho, Abraão está chamando Deus de meu Senhor. É uma trindade. Se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Então, vamos pegar primeiro o argumento deles. Isso aqui então seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Abraão estava lá sossegado, no calor de dia, e ele viu uma trindade. Os trinitarianos, trinicistas, também utilizam esse texto. Afirmam que os 3 homens, Anashim, que aparecem em Abraão, são a trindade, e outros dizem que um deles é o próprio Deus. Ok. Então, se esse aqui é uma trindade, como alguns cristãos argumentam, inclusive até uma vez no WhatsApp, eu tive um debate sobre esse tema com um cristão. Então vamos pegar primeiro. Por que Deus falou isso aqui para Moisés, ó, depois de Abraão? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Aqui é Moisés pedindo para ver Deus. A glória aqui é uma expressão que quer dizer que ele quer ver a face de Deus. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Vou repetir aqui em amarelinho, ó. Não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum, sem exceção, aqui ó, homem nenhum, verá a minha face e viverá. Pergunta, Abraão morreu aqui depois que ele viu a tal trindade, pessoal? Porque se um desses homens aqui era o próprio Deus, então por que Abraão não morreu? Então Deus mentiu aqui, na cara dura, para Moisés. Ele não queria mostrar o rosto para Moisés, aí Deus inventou uma mentirinha. Não, Moisés, eu não estou de bom humor hoje, eu não passei água no rosto ainda, e nenhum homem que vê minha face vai viver, vai morrer. Então Deus mentiu. Porque Moisés, que segundo a Bíblia foi o único personagem que teve uma interação direta com Deus, sem intermédio de profeta, sonhos, nem nada. Inclusive a tradição islâmica acredita que Moisés foi o único personagem da Bíblia, né, que falou com Deus diretamente, face a face. Moisés não pôde ver a face de Deus. Lembrando que falar face a face é uma expressão, tá? Depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Então como é que Abraão viu aqui Deus se Deus falou para Moisés que ninguém podia ver a face dele? Deus mentiu? Segundo, Jesus mentiu? Porque Jesus falou aqui, ó. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Vou repetir, ó. Jesus falando, eu não escrevi a Bíblia, tá? Deus, o Todo-Poderoso, nunca foi visto por alguém. Como é que ele foi visto ali então por Abraão? No meu short tinha gente falando até de teofania. Não, ali é uma teofania, que é uma manifestação da divindade. Se é uma manifestação da divindade, então Abraão viu Deus. Só que aqui Jesus mentiu, então. Ó.
Deus nunca foi visto por alguém. Será que Jesus não conhecia essa passagem? Será que Jesus não tinha o Espírito Santo para entender que ele estava ali junto com Abraão? Aqui, ó, não é um pai e um filho, o Espírito Santo? Então Jesus estava com amnésia, ele esqueceu que ele tinha visitado Abraão ali. E a blasfêmia é tão grande, pessoal, das pessoas que tomam esse versículo para provar a Trindade, porque 2 desses anjos, eles foram lá para Ló, e os homens tentaram violar sexualmente aqueles anjos. Então eu pergunto, então, se um desses homens aqui era Jesus, tentaram abusar sexualmente de Jesus? Tentaram pegar Jesus e crau? Porque é o que diz o texto. Os homens foram lá na casa de Ló, os homens da cidade foram lá e falaram para Ló, traz esses homens para fora para que o conheçamos. Que é uma expressão, que é um eufemismo para ato sexual. Eles queriam abusar sexualmente dos anjos. Então eu posso tomar isso aqui, um desses homens, como se fosse o próprio Jesus? Tentar abusar de Jesus? Acho que eu vou colocar isso como título do vídeo, para chamar a atenção. Tentar abusar sexualmente de Jesus? E por fim, a 1 João também desmente isso, é o que diz aqui, ó. Ninguém jamais viu Deus. Se nós nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. João também não sabia disso, que Jesus era um dos homens que apareceu ali para Abraão e que depois apareceu para Ló e que foi quase abusado sexualmente. Nós temos 3 pessoas aqui mentindo, então, só para defender a farsa da Trindade. Nós temos Deus mentindo aqui para Moisés, temos o próprio Jesus mentindo e temos João mentindo. Tudo isso para manter a mentira da Trindade. Não, mas nenhum desses está mentindo não, pessoal. Ninguém viu Deus. O que apareceu ali para Abraão não foi Deus. Vou explicar aqui para vocês. Deus não é homem. Ah, mais um pontinho aqui, ó. Segundo a própria Escritura, Deus não é homem. E ele não tem forma humana. Números 23, 19, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Tá vendo aqui, ó? O próprio número está desmentindo que Jesus é Deus. Ó. Deus não é filho do homem. Para que se arrependa. Porventura diria ele não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Ué, o autor de Números mentiu, pessoal? Porque ele está falando que Deus não é homem, Deus não tem forma, e ele também não é o filho do homem, ele não é Jesus. Será que todo mundo está mentindo só para esconder a Trindade? É uma conspiração dos autores da Bíblia para esconder a Trindade. Romanos 1, 22, aqui é Paulo dizendo, não sou eu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória. Lembra que eu falei que Moisés pediu para ver a glória de Deus? O que é a glória de Deus? É a aparência de Deus. Então mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes, de répteis. O que Paulo está falando aqui? Que Deus não tem imagem de homem. Então ele não tem nem como ser uma teofania, porque senão Paulo mentiu aqui. Ele está falando que a glória de Deus é incorruptível, quer dizer, não tem forma humana, não tem forma física. Deus, ele é incorpóreo, ele é espírito. Então como que então ali apareceu 3 homens para Abraão, sendo um Deus Pai e o outro Deus Filho? E o outro próprio Espírito Santo? O Espírito Santo brigou com Deus e se separou dele? Tudo bobagem, né, pessoal? Então vamos lá. Só mais um detalhezinho que eu esqueci de mencionar. Eu já tinha feito esse vídeo aqui anos atrás, tá? No canal. Aqui tá o repeteco porque eu tô falando da Trindade, tá? Então como que um dos homens que apareceu para Abraão, sendo que o próprio texto identifica como homens? Aqui, ó. E levantou os seus olhos, aqui Abraão, e olhou, e eis o quê? 3 homens. Aqui, ó. Eram deuses ou divindades? Ou manifestações da divindade? Não, o texto em hebraico é claro, aqui, ó. 3 homens, ó. Anashim. O autor jamais chamaria Deus de homem se ali fosse Deus. Aqui, ó, Anashim é o plural, são homens. Então os 3 homens que apareceram para Abraão eram homens humanos, como eu e você. O fato do texto utilizar as expressões Senhor e similares não significa que algum deles era Deus, mas alguém enviado por Deus. Como entende, por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos entendem que os profetas eram homens enviados por Deus, o que não faz deles deuses. O próprio Moisés foi chamado de Deus porque ele foi enviado por Deus. Ele era um mensageiro de Deus. É assim que o autor tentou transmitir. Vamos ver algumas expressões do texto. O Senhor apareceu para Abraão. Ó, apareceu-lhe o Senhor. Tá vendo, amadinha? Que é Deus que apareceu para Abraão. Não. Ok, enviados de Deus são chamados de Senhor na Escritura. E não significa que sejam Deus. Vamos ver aqui Gênesis 16, 11 e 13. Disse-lhe para Agar, a serva de Abraão, também o anjo, aquele anjo que apareceu para ela junto de um poço, quando ela foi expulsa de casa. O anjo do Senhor, eis que concebeste, dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Aqui, ó. Aqui em hebraico é o tetragrama. O anjo do Senhor era o próprio Deus que estava falando com ela? Não. Era só um mensageiro aqui, ó, anjo. Mas como ele estava representando Deus, então ele podia ser chamado como Senhor, como Deus.
Olha o que ela diz, ó. Tu és Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Olha que ela inclusive chama ele de Deus, de Elohim. Aqui, por ser Elohim, eu acho que é só poderoso, tá? Que não tinha Deus no hebraico. Mas enfim, é só para mostrar para vocês que isso existe. Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou para aquele homem que estava lutando com ele. Homem, também era um mensageiro de Deus. Homem. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face, a minha alma foi salva. Ok, Jacó viu Deus face a face? Pessoal, não. O que ele viu ali era um mensageiro, era um Elohim, alguém mais poderoso que ele, e ele brigou com esse Elohim. Vocês acham mesmo que alguém pode sair na porrada com Deus, pessoal? Deus vai sair na porrada. Pô, Ronaldo, eu vou te quebrar, não gostei desse vídeo. Vem pro pau. Isso não existe, pessoal. É só na mitologia cristã que Deus ia sair na porrada com um homem. Jacó estava brigando com um homem, com um Elohim, alguém mais poderoso que ele. Só que mesmo assim ele chamou ele de Elohim. Ó. Por quê? Porque é comum na escritura hebraica isso. Então os homens que apareceram ali para Abraão, também era alguém poderoso, um mensageiro de Deus, não o próprio Deus. Ah, amadinho, mas Abraão se prostrou perante esses homens. Só Deus pode ser adorado, amadinho. Aqui, ó. Inclinou-se à terra. Essa expressão shahá, em hebraico, significa inclinar-se em respeito, prostrar-se, e não em veneração ou idolatria. Uma curiosidade é o mesmo sentido, por exemplo, de quando você se prostra perante um rei ou uma rainha. Você se curva um pouco e você faz uma veneração. Que não é bem veneração, né? Seria uma forma de respeito. Eu esqueci qual é o nome que se dá para isso, mas quando você vê uma rainha ou um rei, você se inclina e se prostra perante o rei ou a rainha, tá? Então isso não é adoração. Ó, e vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado na porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra, que o Ló fez o mesmo. Ó. Ele se inclinou em sinal de respeito. Gênesis 23, 7. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Pergunta, Abraão estava adorando esse povo da terra, os filhos de Et? Não, pessoal, porque se inclinou é sinal de respeito, é se prostrar em sinal de respeito. Então quem pega aquele versículo ali de Gênesis para dizer que Abraão estava adorando aqueles 3 homens, então vai ter que dizer que Abraão era idólatra, porque ele também se inclinou aqui perante o povo de Het. Sirvam-te povos e nações, e se encurve a ti. Ó, se encurvar, o mesmo verbo. Sê senhor dos teus irmãos, e o filho da tua mãe se encurvará a ti. Aqui, ó, Jacó. Jacó era um Deus? Aqui, ó, os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Jacó ia ser um senhor dos seus irmãos. Aqui, ó. Jacó era Deus? Por que ali os 3 homens eles falam que era Deus e Jacó não? Aqui é Deus que está falando, que ele ia ser o senhor dos irmãos dele, e os irmãos dele iam se curvar a ele. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, e veio Esaú e tal. Enfim. Ah, mas Abraão chamou o homem de meu senhor, amadinha, aqui, Adonai, aqui, meu senhor. Era comum chamar os representantes de Deus de senhor e meu senhor. Por exemplo, aqui, Juízes 6, 12, 13. Então o anjo do Senhor, aqui, o anjo do Senhor aqui, é um mensageiro de Deus, é um representante de Deus. Lhe apareceu e disse-lhe, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor. Aqui, ó, é o anjo do Senhor, e Gideão está chamando ele de meu Senhor, Adonai. A mesma expressão ali de Gênesis. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Enfim, aqui é só para mostrar que Gideão estava interagindo com o mensageiro de Deus, e ele usa a mesma expressão, Adonai, meu Senhor. Outros entendem que Abraão abaixou ali a cabeça, e quando ele fala meu Senhor, que ele fez uma prece para Deus. Logo, ele não estava se dirigindo àqueles homens, ele estava se dirigindo mentalmente uma prece para Deus. Quando ele vê os 3 homens, ele faz uma oração para Deus. Meu Senhor, peço-te que não passe do teu servo, não sei o quê. Esse é um entendimento válido, tá? Agora, mesmo os que não têm esse entendimento, que acham que ele se dirigiu aos 3 homens, isso não provaria que ele viu uma trindade. Porque nós vimos aqui, ó, usar Adonai era muito comum para pessoas que eram mensageiros de Deus, tá? Mas o texto em hebraico identifica o homem como Deus. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade eu darei a luz ainda, havendo já envelhecido? Então aqui, ó, o Senhor, alguns entendem que aqui estaria se referindo ao próprio Deus, mas na verdade é o que nós acabamos de ver aqui, pessoal.
meu senhor, o mensageiro de Deus, também era chamado de meu senhor, tá? E por fim, não, aqui é a passagem de Gideão, não sei porque está repetida aqui, deve ter sido um erro meu. Aqui é o mesmo texto de Gênesis em hebraico. Enfim, finalizando, nenhuma desses argumentos prova que Abraão viu uma trindade. O que Abraão viu dentro do contexto da época foram 3 homens, que eram 3 mensageiros de Deus, por isso que a Bíblia chama anjo, tá? Que não existe anjo, tá? São mensageiros. E a Bíblia identifica esses homens como mensageiros e como anjos, como homens, perdão, anashim, tá? E tudo que Abraão faz ali com eles demonstra respeito, se inclinar. Quando ele fala Adonai, meu Senhor, tudo isso é uma forma de respeito, porque Abraão entendeu que aqueles homens foram enviados por Deus. Agora, tomar aqui como uma trindade, além de ser uma coisa estúpida, que nem nós vimos, Deus não apareceu nem para Moisés, Jesus falou que ninguém viu Deus, João falou que ninguém viu Deus, além de ser uma coisa estúpida, eu vou deixar essa pergunta no ar. Você que acredita que essa passagem é uma trindade, tentar abusar então de Jesus? E quem que era o outro homem que tentaram abusar? Era o Deus Pai ou o Deus Espírito Santo? Porque tomar aqui como uma trindade é a maior blasfêmia do mundo. Então quer dizer que o próprio Jesus e o próprio Deus Todo-Poderoso, ou o Espírito Santo, eu não sei qual dos 2 homens as pessoas entendem que era, se era o Pai, se era o Filho, se era o Espírito Santo, então quer dizer que eles seriam abusados pelas próprias criaturas, o que seria de uma blasfêmia e de uma imbecilidade sem tamanho. E depois o herege sou eu, né? Tá aí, galerinha, mais um videozinho da sériezinha da Trindade. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, por favor. Isso vai ajudar a aumentar a atividade, alcance, comentem o que vocês acharam. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.